Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de odontopediatria. Nossos convidados são os professores Dr. Sérgio Dias e o Dr. Danilo Dias Borges. Doutores, é um prazer recebê-los aqui e poder explicar, informar um pouquinho, nossos telespectadores, a respeito do que é odontopediatria. Enfim, eu sei que o Sérgio tem bastante novidade para nos contar também, né, Sérgio? Temos muitas, né? Hoje a ideia de estar aqui, é um pouquinho diferente de outras vezes que eu já estive, para falar de implantes, de reabilitação oral. O foco hoje é a grávida, a mãe, a criança, o bebê. Então é um novo serviço que nós estamos montando, é um serviço que nós iniciamos recentemente no Implar, que é a odontologia materno-infantil. E nós vamos saber de tudo já já. E doutor Danilo também, prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer estar aqui, Olá, doutor Sérgio, para a gente poder falar sobre esse novo serviço do Implar, que é a odontologia materno-infantil, voltado para gestantes, voltado para o bebê. Eu acho que isso é muito importante, Muita gente desconhece. Aliás, eu acho que a maioria desconhece o assunto, Inclusive, eu gostaria, antes de começarmos, estávamos conversando a respeito das especializações, de vocês. Poderia comentar um pouquinho? A formação minha, eu tenho uma formação voltada para reabilitação oral, Então eu sou especialista em prótese. Essa foi a primeira formação, especialista também em periodontia. Fiz mestrado em reabilitação oral, depois fiz doutorado em reabilitação oral também, e depois fiz PhD em engenharia de materiais. Então são 12 anos, 12 anos depois da graduação. Muito bom, um tempo bom. Tempo ótimo. Bem, a minha formação, eu já tenho quase 30 anos de formado, mas a especialidade de odontopediatria, eu já tenho há 25 anos. E além da especialização em odontopediatria, também tenho uma formação em especialização em radiologia e mestre em clínica odontológica, que já tem um tempo que eu já dou no magistério, praticamente, vamos contar aí, 28 anos de magistério. É um tempo bom, Sérgio? É um tempo. Bom, doutor Sérgio, eu sei que vocês estão montando lá no Instituto Implar, Aliás, referência aqui no sul de Minas, para não dizer no Brasil todo, Sérgio? É um centro de odontologia materno-infantil. Se você pudesse, eu gostaria que você explicasse, para os nossos telespectadores, como que vai funcionar, se já está funcionando. O serviço ele já está funcionando, é um serviço que conta com um atendimento extremamente voltado para a grávida e para aquela mãe que também, antes de ficar grávida, procura o serviço para ver se a sua saúde bucal ela está da forma adequada para poder engravidar. Porque nós temos uma série de problemas que o Danilo vai expor para a gente, que a mãe, se acontecer com a mãe no período da gravidez, isso pode repercutir inclusive na saúde do bebê, como o bebê nascer abaixo do peso, e levar uma série de alterações que pode ser evitado fazendo uma visita ao dentista. Uma prevenção, uma prevenção passando por esse serviço. Então é um serviço que ele funciona da seguinte forma: é um serviço baseado no atendimento, então, ou seja, existem situações que você precisa fazer procedimentos com a grávida ou com o bebê recém-nascido e também bastante direcionado para o setor de orientação, porque muitas vezes você deixa de fazer coisas corretas por medo. Mãe, nossa, não posso tratar de dente. Não, pode sim. Inclusive, desculpa lhe cortando, a maioria das grávidas tem medo, Acho que é um assunto acho que é um mito, a pessoa grávida não pode ir no dentista. Não, ela pode, pelo contrário, sim, ela pode, ela deve ir, ela deve ser acompanhada no mínimo 3 vezes, Vamos dividir aí a gravidez 9 meses, Então ela faz uma consulta a cada 3 meses. Aonde você vai garantir que ela vai passar por toda a gravidez sem ter nenhuma intercorrência. Ou seja, evitando problemas que possam se tornar maiores, necessitando de grandes intervenções. E aí sim, se você precisa de uma grande intervenção odontológica, cirúrgica, às vezes, aí você tem que colocar na balança. Aí se cada caso é um caso, cada Sérgio? caso é um caso, analisar a situação em si, mas o importante é assim, se você faz esse controle de 3 em 3 meses, você evita problemas. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu ouvi agora você dizendo é o serviço de orientação. Eu acho que isso é muito importante, que hoje, de uma maneira geral, os profissionais estão um pouco mais rápidos com as consultas, um pouco mais rápidos no atendimento. Então, eu acho que esse serviço de orientação é muito importante.
É um serviço assim de orientação assim com relação à formação dos dentes, qual que é o período ideal de tais procedimentos, voltado para cuidados com relação à alimentação, né? Todo esse tipo de orientação a mãe vai receber durante essas consultas. Então ele vai muito além da boca, né? É um atendimento assim bastante voltado também para orientação. O Danilo, ele está com a gente, né, bastante experiente, foi uma excelente aquisição para a nossa clínica, né, a vinda dele para Poços de Caldas, para prestar esse serviço com a gente. Ele é um dos que compõe e coordena esse serviço. É lógico que a gente conta com outros profissionais, né, cada situação depende da parte técnica de um ou de outro, mas quem coordena esse serviço é o Danilo, né? Inclusive a equipe é excelente, não precisa falar mais nada, né, Sérgio? A gente tem uma equipe assim bastante direcionada para resolver o problema e dar uma atenção assim bem específica mesmo, né? E o interessante é que é um serviço que ele nasce da seguinte forma, ele nasce já de uma forma que a gente vai fazer o quê? Parcerias com os pediatras, né, parcerias com os ginecologistas, para que a gente possa fazer essa relação. Porque qual que é o intuito geral? É oferecer uma informação a mais, um cuidado a mais para a população. Exatamente. Né? Uma coisa que a gente quer que aumente, né? A gente quer que amplie. Né? Lógico. Porque, principalmente com relação às informações. Né? Essas o pessoal não ficar pensando, né? Nada ao contrário, né? Tirar muitos mitos, né, Sérgio? São mitos. Às vezes a criança nasce, você tem um bebê e fala assim, que hora que eu levo o bebê? Será que é na primeira semana? Será que é com 15 dias? Porque às vezes, por exemplo, o bebê não está mamando, né? E aí não está mamando e o problema é de resolução pelo cirurgião dentista. Às vezes uma alteração na língua, necessário um pequeno procedimento cirúrgico para que consiga apertar o mamilo do seio da forma adequada, né, dentro então, da são boca. Pequenas coisas, são detalhes, mas que fazem a diferença, né, Sérgio? Faz a diferença, tanto para a mãe, né, quanto para o bebê. Sérgio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de odontopediatria. Doutor Danilo, agora há pouco, né, conversávamos a respeito de mitos, né, Sérgio? E eu gostaria, se fosse possível, então, que colocasse mitos e verdades a respeito da odontologia e da gestante. Bem, falando sobre mitos e verdades, existem muitos mitos a respeito do atendimento a uma mulher que esteja grávida. Então, o ideal seria que antes que ela engravidasse, ela já realizasse também uma avaliação odontológica, porque a saúde bucal ela é muito importante nesse momento da gravidez. Mas caso isso não ocorra mesmo durante a gravidez, não há nenhum problema no atendimento de uma mulher que esteja grávida, desde que os cuidados sejam realizados durante essa fase. Então nós informa o dentista que ela está grávida, que ela está grávida, né? E é claro que vai ter uma parceria entre o dentista, né, com o médico, né, ginecologista, que está acompanhando esta gestante. E é muito importante que nesse contato com o ginecologista, pessoalmente, se saiba se ela tem algum problema sistêmico. Se ela tem uma hipertensão, se ela tem algum problema, os cuidados vão ser dados a ela durante o atendimento. Todo o cuidado necessário, né? Então, primeiro, feito no implar, o ideal, o nosso serviço vai ser da seguinte maneira: antes de ficar grávida, se ela vai antes da gravidez, vai ser feita uma avaliação. Caso ela necessite alguma intervenção, vai ser feita essa intervenção. Que é o correto e é o melhor, né? Que seja uma intervenção que a gente chama curativa, né, de tratamento, né? E também uma parte preventiva de orientações. Como foi falado no primeiro bloco, as orientações são muito importantes. Então, essa orientação principalmente quanto à prevenção e os cuidados que ela deve ter durante essa fase. Inclusive, doutor Danilo, são as 3 consultas, né, que vocês recomendam. E no terceiro trimestre, então, o que é feito com a grávida? No terceiro trimestre nós não temos riscos mais inerentes a um problema de perda do bebê, né? Mas existe já uma dificuldade para um deslocamento, mas é muito importante essa fase onde vão ser dados os cuidados iniciais que ela vai ter com o bebê logo que o bebê nasça. Né, em termos de limpeza bucal, em termos de dieta, isso tudo vai ser muito importante. E também dado umas explicações contra a amamentação. Porque a amamentação ela tem que ser com sucesso e às vezes, como o doutor Sérgio falou, por um problema da língua, por exemplo, que o bebê tem um freio curto, ele pode ter uma dificuldade de amamentar, onde às vezes a mãe acha que o problema está com ela, mas o problema está ali no bebê.
né? Então a avaliação feita do bebê logo de início é muito importante também. Inclusive, a grávida, a gente sabe que devido à ação de hormônios, né, muda muita coisa no corpo da grávida. E a gente sabe também que pode ocorrer algumas intervenções cirúrgicas, né, realizadas por vocês. Isso. Durante a fase da gravidez, nós temos o aumento de 2 hormônios, que é estrógeno e progesterona. E os hormônios eles interferem diretamente na microcirculação da parte gengival, né, da parte periodontal. E com isso a mulher pode ter alguma liberação de enzimas, né, e também de hormônios que podem levar a ter as contrações uterinas, levando a um parto prematuro. E nós sabemos, né, os riscos de um parto prematuro. Exatamente. Os riscos para a mãe e para o bebê. E normalmente o bebê que é um prematuro, ele é um bebê de baixo peso. E esse bebê de baixo peso vai ter que ser internado numa UTI neonatal, onde com nós sabemos também, né, os riscos. Lógico. Também. Então, nessa fase da gravidez é muito importante as orientações, esses cuidados, né, de prevenção, de até cirúrgicos, se necessário, para que não ocorra, né, um problema de parto prematuro. Acontecer nada, ao contrário, né? E também existem os mitos, né, que durante a gravidez a mulher tem mais cáries, né, mais lesões. Isso o pessoal comenta muito. Na realidade, né? Isso não ocorre. O que ocorre é uma mudança de hábito que a mulher tem. Ela alimenta mais e preocupa-se menos com a parte de higiene. Então nós vamos estar lá para poder estar lembrando, né, e orientando, né, como é importante que ela realize esses cuidados bucais em sua casa. Né, inclusive, como já ouvi também de grávida, né, o neném capta, né, todo o cálcio do organismo, isso. Vai para ele, então o dente enfraquece. Existe aquela frase, né? Para cada um filho, um dente, né? Não existe isso. Né? O que na realidade ocorre, não existe a perda de cálcio. O que ocorre é a mudança realmente que a mãe tem de hábitos. Esses hábitos, tanto alimentares como hábitos de higiene. Então interfere diretamente. Então a mãe acha que o dente dela está ficando mais fraco. Não acontece isso. É devido ao excesso de alimentação. Isso. E aí nessa ideia da parte de informação, onde ela assiste aulas, onde ela tem a informação assim, de uma forma bem colocada de uma forma bem simples, que ela possa entender, né? Então elimina-se esses mitos e transforma assim essa fase de tratamento odontológico para grávida, para o bebê, numa situação normal, tranquila, né? Lógico que sempre existindo assim os cuidados especiais para cada situação. Inclusive, Sérgio, a grávida, né, procurando vocês, a gente sabe que, né, conhecemos todo o equipamento e os profissionais, né, que atuam na Implar. Então isso é importante, não adianta você só ter equipamento e não ter um bom profissional, ou vice-versa, ter um bom profissional, mas não ter com que trabalhar. E a gente sabe que na Implar, então, vocês conseguiram, né? Vocês colocaram tudo isso à disposição, não só das grávidas, mas da população toda aí também, né? Isso. Lá se alia, né? Lá é um somatório, né? A parte técnica e a parte também de equipamentos, né? De todos os recursos necessários para qualquer intercorrência que possa ocorrer durante o atendimento. E são cuidados simples, né? Às vezes, assim, uma simples situação de posicionar a grávida da forma correta ou não na cadeira já vai gerar um desconforto para ela ou não. Então são procedimentos simples, né, mas que faz toda a diferença, na né, Sérgio? qualidade do atendimento e também assim no resultado final. Lógico. Então, assim, você vai desde uma ideia de um monitoramento mais seguro, né, usando os equipamentos para monitoramento durante o atendimento, tendo os cuidados com relação ao posicionamento durante o atendimento e selecionando, assim, o tipo de tratamento em função da fase que ela vive da gravidez. Esse é um ponto extremamente importante. Inclusive, se não for o caso, né, de realizar o tratamento nessa época, espera nascer o neném. Espera, aí você tem as medidas paliativas, né, onde você vai deixar ela com conforto para que ela possa fazer o trabalho maior depois do nascimento do bebê, mas que ela possa passar por toda essa fase sem dor, né? E como o Danilo frisou, principalmente sem doença de gengiva, que esse é um grande problema. O mais tranquila possível, esse é um grande problema, né? Vem logo na cabeça da grávida, fiquei grávida e perdi os dentes. Na verdade, não é porque ficou grávida que perdeu os dentes. É exatamente em função dessa mudança de hábito, né? Uma coisa que eu estou frisando, que é o que acontece, né? E você associa isso à doença de gengiva, uma gengivite que pode ficar de uma forma mais grave e acabar amolecendo todos os dentes, e aí tem o bebê, mas perde os dentes. Então, uma coisa que a gente... Vamos pensar, que é mito, que é verdade, vamos cuidar dos dentes aí mesmo durante a gestação. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de odontopediatria. E agora, nesse bloco, também a presença da Juliana com as perguntas, né, de nossos telespectadores. Bom, vamos conversar um pouquinho a respeito dos recém-nascidos. Nós falamos até agora, né, vocês comentaram sobre as mães, sobre as grávidas, né, e dos recém-nascidos. Bem, os recém-nascidos, é muito importante, né, que o quanto antes, o ideal seria com 30 dias de vida, já leve o seu bebê para uma primeira avaliação. Então, olha só, é importante, hein? Quem está nos assistindo, né, está nos assistindo com 30 dias, porque com 30 dias o bebê, entre aspas, já está liberado para poder sair. Né? Normalmente, nesses primeiros 30 dias, é recomendado que o bebê fique mais em casa. E depois, essa primeira avaliação é muito importante para que se veja se há alguma alteração, alguma anomalia, né, bucal nesse bebê. Caso não haja, essa mãe já vai ter que ser orientada aos cuidados que ela deve ter com a boquinha do bebê, principalmente em termos de limpeza bucal, onde já vai acostumar, né, a mãe e o bebê para essa rotina de limpeza bucal. Vão se adaptando, né, durante o início da vida do bebê. Inclusive, agora há pouco, né, estávamos conversando e eu perguntei, que eu li uma reportagem, né, a respeito que o cuidado com os dentes do bebê já começa intraútero, né? Então, muitas vezes nós sabemos que essas orientações, além de serem dadas durante a gravidez, elas vão ser muito importantes no início também de vida do recém-nascido. Por quê? A mãe é despreparada, não tem essa noção ainda. Então, esses cuidados bucais, eles são muito importantes. Então, nessa fase, a limpeza bucal, ela é essencial. Para quê? Vai adequar, né, e vai criar uma rotina, tanto para a mãe como para o bebê, essa limpeza bucal que vai ser feita. E essa primeira avaliação vai ser muito importante também para que a gente veja se tem ou alguma anomalia, alguma alteração na boquinha do bebê. E principalmente se ela vai ter algum problema para a amamentação. A amamentação nessa fase ela é essencial, porque nós sabemos que a amamentação até 6 meses ela é exclusiva. Então, só vai ser feita a alimentação do leite materno. Olha como que é importante, né? Quem estiver nos assistindo, normalmente a mãe, né, procura resolver o problema do bebê, mas esquece da parte odontológica. Lógico, às vezes a mãe, como o pessoal brinca, marinheiro de primeira viagem, né? Então tá atenta ali aos cuidadinhos com o neném, fraldinha, mas é a parte odontológica. Então, como vocês disseram, com 30 dias, né, já é importante então encaminhar o bebê para a primeira avaliação, né? Isso é importante. É que nesse período aí, o que acontece? Você já consegue deixar a mãe e a criança dentro de uma frequência, ou seja, começa a tomar gosto por aquilo, né? Então, cuidar da boca passa a ser um hábito. Um hábito, né? Exatamente. Então, nesse momento. E muitas pessoas também, às vezes, têm medo de ir ao dentista. Por quê? Porque atropelaram essa fase, né? E aí, atropelando essa fase, você já entra, está com 3, 4 anos de idade, já cheio de cárie, né? Então, você tem que partir para uma odontologia depois curativa. Isso pode gerar... E não preventiva, que é o ideal, cara, né? já vai direto para o curativo, né? E muitas vezes esse atendimento pode gerar algum tipo de situação negativa para a criança. E eu tenho até clientes, né, que têm medo de ir ao dentista por situações vividas na infância. Devido ao que aconteceu em criança, né? Na infância. Então, se você parte por essa linha, cuidando desde o bebê, depois vai ali, 1º ano, 2º ano, até o 3º ano, né? Isso. Ou seja, fazendo isso, uma visita, não de 6 em 6 meses, trimestral, porque na criança tudo acontece rápido, está crescendo, está desenvolvendo. E a mãe atarefada ali com os cuidados da criança não vê o tempo passar, o primeiro filho fica mais difícil ainda, né? Então, a gente tem condição de acompanhar todo o desenvolvimento da musculatura facial, o desenvolvimento da parte óssea, se está crescendo da forma certa, se os dentes estão erupcionando na sequência certa, se não está ficando nenhum dente para trás. Então você consegue, dessa forma, fazer um tratamento assim, de um investimento mínimo, mas de um resultado para a pessoa fabuloso. Lógico. E evita excesso, né? Tratamentos enormes, tratamentos no futuro. Isso evita perdas, né? Exatamente. Doutores, nós temos algumas perguntas, né, dos nossos telespectadores. Se possível, vocês podem responder. A Juliana vai formular para vocês. Primeira pergunta, Juliana. Os pais devem levar a criança no dentista com o nascimento dos dentes de leite ou após? Então, outra coisa, né? A pergunta deu 2 alternativas, nenhuma delas, né? A gente pode pensar bem, porque na realidade o ideal é que se leve então com 30 dias de vida. Com 30 dias. Então, os dentes só vão começar a nascer por volta de 8, 9 meses. E vai completar a dentição
por volta de 3 anos de idade. Então, com 30 dias, já se leva o bebê, já leva a criança para uma primeira avaliação. E como foi falado, o IMPLAR vai instituir um trabalho, um serviço de 3 em 3 meses, periodicamente de 3 em 3 meses, vai ter sempre um retorno, né, uma visita para novas avaliações e orientações. Juliana, a próxima pergunta. Desde a mamadeira, já tem que tomar cuidado com a alimentação para prevenir problemas com os dentes da criança? Sim, desde a mamadeira. Muito açúcar na mamadeira, né? O ideal é que se o bebê nem usasse madeira. O ideal seria isso. Mas caso tenha que ser feito o uso da mamadeira, é claro que os cuidados são muito importantes, né? Principalmente após cada mamada. Então, a escovação, a limpeza dos dentes, ela deve ser feita a cada mamada, e principalmente na mamada noturna ou durante a madrugada, que é onde corre-se mais risco, né, de ter lesões cariosas, que a gente chama de cárie de mamadeira. Próxima. Os dentes de leite têm que ser escovados frequentemente? É claro, não precisa nem responder, nem precisa nem responder. Como todos, né, tanto dentes permanentes e dentes de leite também, os dentes descidos, são muito importantes que sejam escovados após cada alimentação. Tem mais alguma pergunta, Juliana? Temos sim, doutor Luciano. Mas você, telespectador que está nos assistindo, se tiver alguma sugestão de pergunta ou alguma dúvida, envie-nos pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Então vamos à última pergunta, doutor. Como se deve fazer uma perfeita higienização bucal na criança? Se fica difícil, por exemplo, o uso do fio dental? Os doutores aí. A perfeita higienização, inicialmente, ela deve ser feita pelos pais. Os pais que devem fazer, um adulto que deve fazer para a criança. Até que a criança adquire, né, uma habilidade para que se faça a higiene sozinha. Isso, enquanto criança, é difícil que se ocorra. Então, além da escovação, também é muito importante o uso do fio dental. Principalmente nas regiões onde você já tem um contato proximal, quer dizer, um dente é colado ao outro, ou toque o outro dente, a gente chama de faces proximais. Então é muito importante também o uso do fio dental, onde nós podemos ter lesões cariosas de uma progressão muito rápida nessas regiões. Então, além da escovação, né, e depende, o fio dental é importante. O fio dental é importante. E a frequência, ela depende também do número de alimentação que essa criança faz durante o dia. Então, devo escovar 2, 3 vezes? Depende. Não. Depende de quantas vezes então, você alimenta. Não tem que colocar café da manhã, almoço e janta. Depende quantas vezes a alimentação. Né? E que a alimentação rica em carboidrato, ela seja durante as refeições principais. Porque, com certeza, depois vai vir uma higienização de melhor qualidade. Doutores, infelizmente nós chegamos, né, no finalzinho do programa, né, conversamos aí com o professor Dr. Sérgio, com o professor também Dr. Danilo. Quero agradecer muito a presença de vocês, só que antes eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. O que eu queria deixar é a seguinte mensagem, que o bebê é o bem mais precioso para a mãe. Então, que desse essa atenção especial com relação à saúde do bebê, à saúde bucal. E esse serviço que a gente tem para oferecer é um serviço assim que vai dar suporte, então, durante os 3 primeiros anos, uma visita de 3 em 3 meses, aonde vai se receber todas as orientações com relação a como cuidar, como prevenir, né? E o interessante é que esse é um tipo de serviço que ele é extensivo à família depois. Às vezes você tem um irmão, né, um irmãozinho, e vai todo mundo, né? Acaba levando isso. Então, importante, acaba fazendo uma associação, né? E transformando isso numa coisa gostosa, né? Num hábito saudável. Um hábito saudável, exatamente. Bem, a minha mensagem final, agradecer a presença aqui, né, do Dr. Luciano, que a gente possa estar nesse programa de grande audiência, que sabemos. Muito obrigado. E poder falar sobre isso, a odontologia materno-infantil, que na odontologia é um ramo novo na odontologia, mas com grande repercussão, como o Dr. Sérgio mesmo disse. Às vezes custos menores, mas que vão ter uma repercussão durante toda a vida da criança e do ser humano. Quero agradecer muito vocês e parabenizá-los, né, pelo incentivo que vocês estão oferecendo para as grávidas, enfim, para toda a população, né, pelo excelente trabalho da IMPLAR, do Dr. Sérgio, Dr. Danilo e de toda a equipe lá de vocês. Parabéns. Obrigado. Juliano, muito obrigado também pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.